Eu fiz com vocês uma crítica ao que nós chamamos na teologia hoje de universalismo. Existe no meio da igreja evangélica católica, da mentalidade do ser humano de maneira geral, aquela crença falsa de que um Deus amoroso, no fim, Ele não vai condenar as pessoas, mas que no fim das contas o amor de Deus, Ele há de prevalecer de maneira tão intensa, que Ele vai salvar todo mundo, que todo mundo vai ter uma chance, e que no fim não vai haver distinção, e de alguma forma ou de outra todos serão salvos. Nós entendemos na semana passada que esse ensinamento, ele tem dividido igrejas. Eu mostrei para vocês especificamente como na igreja católica, por exemplo, na visão dos dois papas atuais, porque um papa não deixa de ser papa enquanto vive, basicamente, como que o Francisco, ele tem a mentalidade de Deus no final vai ter uma tenda onde todo mundo vai estar lá, e que o amor de Deus há de salvar todo mundo, o líder católico do momento. Aí a gente lê o Bento XVI, ele fala que se o final das contas todo mundo for ser salvo, a injustiça prevalece no fim, e que a certeza do juízo de Deus, ela traz para nós a esperança num Deus que não mente. Então imaginar um juízo final, isso não é uma desesperança, mas é uma esperança de que no fim a justiça prevalece, porque Deus prometeu, e se Ele assim não fizesse, a mentira prevaleceria no final, pois Deus mentiu. Então a gente vê que dentro da maior religião desses últimos anos, existe uma divisão. Quando alguém estuda teologia, lê um livro, esse pensamento ele começa a tomar lugar, porque é desconfortável para nós a ideia de que meu pai, minha mãe, meus avós vão talvez para o inferno. Não dá um negócio ruim, irmãos? Fala, que? Aquela santa mãe que eu tenho, se tem alguém que vai para o céu, é minha mãe. Não é assim que a gente pensa? Ela vai com certeza. E, irmãos, eu também não estou aqui para dizer que ela não vai, mas eu só estou querendo dizer que Deus ele é um justo juiz e tem seus critérios, mas que não se engane, o juízo final acontecerá, e o destino do homem, ele tem duas oportunidades, o céu ou o inferno. Esse é o tema de Jesus nos evangelhos, é o tema dos escritores das cartas. E para a gente entender isso, para eu pegar um gancho e pular uma ideia, vá comigo para Mateus capítulo 7, irmãos, e nós vamos ler um versículo, tá? Mateus 7, 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Jesus faz uma coisa bem legal. Mateus capítulo 7, nós vamos ler o versículo 21. Mas se você olhasse os versículos anteriores, você veria que Jesus está falando sobre a falsidade. Jesus está falando sobre o falso profeta, sobre aquela pessoa que se diz temente a Deus e é falsa. Jesus está falando sobre o falso profeta ou o falso filho de Deus, em algum sentido. Jesus vai dizer que as obras dos homens mostram de que lado eles estão, que tipo de relacionamento eles têm com Deus, e Deus ele então fala aqui, o nosso Deus Jesus, ele mostra de maneira dura, no versículo 21, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Olha essa palavra, irmãos, como que ela confronta a nossa vida, e como ela confronta pessoas ao longo dos anos. Não é o simples fato de que alguém diz, Senhor, Senhor para lá, Senhor para cá, que essa pessoa vai ter parte no reino dos céus. Pensem comigo, irmãos, se o reino é dos céus, a pessoa que habita os céus, ela tem o direito de criar as regras. Se o céu, o reino dos céus, é a destinação do homem, aquele que habita o céu, que é o Pai, ele tem o direito pleno de estabelecer as suas regras, as suas leis, as suas expectativas, as suas exigências. E Jesus aqui vai dizer então, que não é o fato de dizer, não é o fato de se autodeclarar, não é o fato de parecer que dá ao homem a posse do reino dos céus, mas sim a submissão à vontade de Deus. Aqui então, irmãos, há um princípio claro para nós. O céu não é para aqueles que falam o nome de Deus, mas para aqueles que fazem a vontade de Deus.
Aí nós pensamos no termo vontade de Deus, porque você deve ter dito então na sua mente, né? Bem, então como é isso? Qual é essa vontade de Deus que eu devo fazer para ser salvo? Esse, irmãos, é um assunto importante e que os evangelhos contam para nós um pouco dessa vontade de Deus e como a vontade de Deus abre para nós a porta da oportunidade. A vontade de Deus, irmãos, ela revela para nós um tempo de oportunidade, e é essa a mensagem que a gente deve levar para as pessoas, que por mais que a justiça de Deus nos incomode, por mais que o duplo destino da humanidade me incomode, porque ele me confronta o meu egoísmo, por mais que tudo isso é desconfortável, em algum ponto eu vou entender que a vontade de Deus, ela mostra para nós que estamos vivendo uma época de oportunidade, onde Deus, na sua justiça, disse que o evangelho do reino vai ser pregado a todas as nações, todos terão oportunidade, todos terão acesso, e é esse o tempo que nós temos hoje para fazer uma diferença e mostrar para os homens a vontade de Deus. Mas a pergunta é: qual é a vontade de Deus? Vamos descobrir isso, irmãos? Vamos lá para João? É óbvio que eu não vou falar sobre todos os usos da palavra vontade nos evangelhos, mas é bastante citado, tá, irmãos? A palavra vontade, ela está presente, mas eu quero pegar com vocês algumas. Vá para João capítulo 6 e nós vamos ler a partir do versículo 35, tá? João capítulo 6, versículo 35. Nós vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo aqui a orientação do Senhor e que Ele nos dê clareza para compreender o que o texto diz. Oremos, irmãos. Soberano Deus, o Senhor é um Pai generoso, gracioso. O Senhor não nos deixou sem a orientação que necessitamos. E eu peço, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra, Pai, a nossa mente e dê para nós condição de extrair da palavra aquele princípio que ela nos traz. O Senhor sabe que nós somos passíveis de interpretações erradas, mas nós pedimos a iluminação do Espírito para que esse ensino penetre no nosso coração, que nós possamos compreender a Tua vontade e que possamos ver na Tua vontade a oportunidade para esse mundo perdido. E dê, Pai, não apenas conhecimento, mas dê para nós vontade, Pai, de fazer alguma coisa em relação a esse ensino. Que o ensino nos motive a viver a fé e a falar para as pessoas a Tua vontade, para que mais pessoas sejam salvas. Dê paz para o nosso coração, que nós possamos, ó Deus, viver tranquilos, com a certeza de que o final, ele não é um final maravilhoso para todas as pessoas, mas dê-nos gratidão, Deus, porque o Senhor é justo e o Senhor tem dado oportunidades a todas as pessoas, assim como tem dado a nós. E pensando nisso, Pai, a oração que fazemos é: tenha misericórdia dos nossos amados, tenha misericórdia, Pai, dos nossos familiares, pais, irmãos, avós, tios, primos, amigos. Todos nós aqui temos pessoas do nosso convívio que ainda não entenderam a Tua vontade. Certamente, Pai, eles estão dizendo Senhor, Senhor, mas eles não estão entregues à Tua vontade. E assim nós te pedimos, Deus, dê a eles a clareza, que os olhos do entendimento deles realmente possam ser iluminados, para que eles compreendam a Tua vontade e sejam salvos. Usa-nos para isso, Pai, e surpreenda-nos ainda logo, se possível, com a bênção de ver os nossos amados entregando-se ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo do nosso coração e é o nosso desejo como cristãos de participar desse grande processo, dessa grande obra. E nós te pedimos, encha-nos do Espírito para entender e também para viver. É o que te pedimos em Jesus. Amém. Vamos ler, irmãos, capítulo 6 de João, versículo 35 até o 40. Vamos compartilhar nossa leitura aqui, e depois a gente vai voltando passo a passo. Adilson, começa para nós, irmão, por favor. Do 35 ao 40, cada um pode ler. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de
de modo nenhum lançarei fora. O 38, Eu volta. descendi do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa passagem, ela tem sido usada há muito tempo, irmãos, por dois grupos diferentes. Ela é alvo de muito debate teológico. Deus escolhe todos, Deus dá oportunidade para todos. Como isso funciona? Para nós entendermos um pouquinho esse contexto, lembre-se o seguinte: nesse mesmo capítulo, João narra a história de que Jesus multiplicou pães e peixes. As pessoas comeram os pães e os peixes que Jesus tinha multiplicado, e logo Jesus, ele se ausenta daquelas pessoas, e Jesus começa a ir para outras regiões. Irmãos, o povo ficou doido. Cadê Jesus? Como é que pode? Esse homem some desse jeito. Ele multiplica os pães, ele prega uma boa mensagem, e agora ele vai para outro lugar e nem fala para nós aonde foi. O povo, irmãos, começa então a passar um sermão em Jesus, fala: mas como assim? O Senhor foi para outro lugar e nem falou para nós. Que maldade é essa? Jesus então, ele fica indignado e ele começa a falar com eles: vocês estão vindo atrás de mim não porque estão preocupados, não porque viram sinais, mas porque o pão que comeram fartou vocês. Jesus, irmãos, não estava deslumbrado com a multidão. Jesus não estava deslumbrado com aquele volume de pessoas andando atrás dele. Diferentemente de nós, pessoas pecadoras e atreladas a números, Jesus não estava impressionado com aquilo. Jesus estava andando cercado por milhares de pessoas. Ele olha para elas e fala: olha, vocês aqui tudo errado, não estão me seguindo pela motivação certa. E Jesus então, no capítulo 6, ele vai fazendo realmente uma peneira naquelas pessoas, e muitos vão embora, porque Jesus pregou um discurso duro, confrontando aquelas pessoas, dizendo: muitos estão andando atrás de mim, mas poucos são de fato meus seguidores. E quando Jesus fala no versículo 35, ele vai dizer então: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Jesus declara aqui, irmãos, a sua suficiência. Jesus declara para aquelas pessoas a suficiência dele. Jesus então, ele associa a si mesmo a um elemento capaz de satisfazer o homem de maneira plena e definitiva. Jesus está dizendo: eu posso satisfazê-lo de forma definitiva. Eu dei pães para vocês, vocês comeram e se fartaram naquele momento. A fome volta, vocês andam atrás de mim porque querem pão de novo, porque o alimento físico, ele não é suficiente. Mas Jesus então pega o gancho e diz: eu sou o pão que dá vida, que não dá apenas uma satisfação de 1 hora, de 2 horas ou de 3 horas. Eu sou um pão que traz plenitude de vida, e todo aquele que se relaciona comigo, que tem a minha pessoa em si, essa pessoa será plenamente satisfeita em caráter definitivo. Jesus então, ele declara a sua suficiência, e no versículo 36 ele vai dizer: porém, olha o contraste que Jesus quer apresentar: eu sou o suficiente, porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes em mim. Por mais que Jesus seja suficiente, por mais que as pessoas viam Jesus, ele diz: vocês andam atrás de mim, vocês veem a mim, comem aquilo que eu dou, mas vocês não creem em mim de verdade. Jesus então, irmãos, ele reconhece a sua rejeição. Jesus reconhece que ele era visto, porém desprezado. Porque quando Jesus, ele via que as pessoas estavam no entorno dele por aquilo que ele fazia e dava, e não por quem ele era, Jesus reconheceu nisso, irmãos, a sua rejeição. É o que acontece comigo, é o que acontece com você. Eu não quero que as pessoas me amem,
e acreditem em mim pelo que eu faço, mas porque eu sou. O pai e a mãe querem ser amados pelos filhos, não porque dão comida, não porque dão segurança, não porque dão uma cama quentinha e roupas, não. Você quer ser amado pelo filho porque você é pai, não é verdade, irmãos? A gente quer que as pessoas se atrelem a nós pelo que somos. E Jesus Cristo, Ele queria que as pessoas olhassem para Ele e falassem, bem, Ele é a pessoa, não é estritamente as coisas que Ele faz e oferece, mas que as pessoas pudessem colocar sua confiança nele enquanto pessoa, para depois receberem os frutos daquilo que Ele fazia. Jesus diz, eu sou suficiente, mas ainda assim sou rejeitado. E Ele fala no versículo 37, olha como Ele faz uma declaração interessante, Ele fala, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançá-lo fora. Olha isso, irmãos, Jesus estava andando com muitas pessoas no seu entorno, pessoas que comiam pão, mas que não acreditavam nele. E no meio desse discurso, Jesus então traz uma sentença poderosa, ele fala, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. Jesus quer mostrar para aquelas pessoas, irmãos, que apenas a pessoa conduzida por Deus é capaz de chegar até Jesus. Jesus falou isso em outras passagens dos evangelhos, que a ida do homem até Ele não é parte do homem em si. Eu creio que existe a responsabilidade do homem nisso, mas sem a intervenção de Deus, sem a participação de Deus na condução dos indivíduos, os indivíduos não podem chegar até Jesus, até a pessoa de Jesus. Os homens podem chegar até aos benefícios que Jesus dá. As pessoas poderiam por si mesmas chegar até a cesta dos pães e dos peixes, mas elas não chegam até Jesus sem a intervenção do Pai, porque o homem que chega até Cristo, ele precisa ser convencido, ele precisa ser humilhado, ele precisa ser cheio de fé. E Jesus então vai dizer, aquele que o Pai me dá, aqueles que o Pai me permitiu ter, esses virão a mim. E ele diz, aqueles que vêm até mim, eu não os lanço fora. Jesus, irmãos, está querendo dizer que ele estava disposto, curioso, animado e ansioso mesmo para receber aqueles que ele teria. Jesus, irmãos, ele provavelmente naquele contexto, posso imaginar, Jesus vendo ali milhares e milhares de pessoas, olhando aquele tanto ali e pensando, bem, quais desses são meus de verdade? Nem todos são. Os chamados são muitos, mas os escolhidos na verdade são poucos. São muitos aqui, mas ele queria extrair daquela multidão os seus, aqueles que de fato seriam seus. E ele fala, esses são aqueles que, pela graça e pela orientação do Pai, pela fé, pelo arrependimento, certamente vão chegar até mim. E ele fala no versículo 38, ele diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus aqui começa a dar um foco na vontade do Pai, e quando ele diz isso, eu vejo a ideia do versículo anterior. Jesus está mostrando que o Pai tem conduzido pessoas até Ele, e Jesus quer mostrar que aqueles que estão sendo conduzidos, Ele não vai lançar fora, porque Ele não quer perder nenhum daqueles que têm sido conduzidos até Ele. E Jesus diz, não é a minha vontade só, é a vontade do Pai. Essa palavra de Cristo, irmãos, a gente pode observar ela em todo o Evangelho de João. O tempo todo, Jesus associa seu ensino, sua missão e sua autoridade ao Pai. Ele quer mostrar que toda vez que ele fazia uma boa obra, um milagre, uma boa ação, aquilo se vinculava ao Pai. Toda vez que Jesus pregava um sermão duro, aquilo se vinculava ao Pai. Cada vez que Jesus anunciava condenação para as pessoas, ele queria que eles entendessem que aquilo também estava conectado com o Pai. E Jesus quer dizer para eles assim, eu e o Pai estamos conectados. Eu estou aqui, o Pai está conduzindo, eu não quero perder nenhum dos que vêm até mim, porque eu vim para fazer a vontade do Pai. E ele manifesta ela claramente agora. Ele diz no 39, e a vontade de quem me enviou é esta. Veja isso, que nenhum eu perca de todos
os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai, irmãos, é clara, que todos aqueles que estão indo até Cristo não se percam. Jesus quer mostrar para aqueles discípulos que Deus deseja que todos sejam acolhidos, recebidos, suficientemente salvos por Cristo. É como se Jesus estivesse dizendo aqui entre linhas: eu preciso cumprir a missão que vim fazer, eu preciso chegar até a cruz de alguma forma. Jesus está dizendo isso aqui de alguma forma. Eu preciso cumprir a missão que vim cumprir, para que nenhum se perca. Todos precisam ser salvos, todos têm que ser acolhidos, todos esses que pela condução do Pai estão vindo até mim, todos esses precisam ser salvos, nenhum deles deve ser perdidos. E Jesus vai dizer no versículo 40, de fato, de maneira conclusiva, definitiva e poderosa, a vontade do Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Jesus então, irmãos, quando fala anteriormente, que a vontade do Pai é que nenhum dos que vão até Ele sejam perdidos, Ele vai depois falar de maneira clara, irmãos, é claro que vou dizer agora, o desejo de Deus é que todo homem que colocar os olhos em mim, Jesus, e crer em mim, tenha vida eterna. Irmãos, a vontade do Pai é que todos os homens possam contemplar Jesus de alguma forma, e que todos aqueles que o contemplam e colocam nele a fé sejam salvos. Essa é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que todos aqueles que estão conhecendo e crendo em Cristo sejam acolhidos, não se percam, sejam salvos e participem da ressurreição dos justos no tempo final. Essa é a vontade do Pai. E quando Jesus Cristo fala esse versículo 40, esse versículo faz uma oposição ao versículo 36, quando ele diz: vocês me viram, mas não creem. E Jesus vai concluir a ideia dizendo: aqueles que me veem e creem em mim, esses vão ser salvos. Não é apenas o fato de ver, mas é o fato de ver e crer que salva o homem. Essa é a definição do Pai. Hoje, irmãos, a gente pode entender a vontade de Deus de maneira clara e suficiente. Jesus é suficiente para o homem. Ele tem sido anunciado para os povos. Alguns viram Cristo com os olhos físicos. Nós estamos vendo Cristo na exposição do Evangelho. O Evangelho do Reino vai ser pregado em toda a terra. Onde o Evangelho é pregado, Cristo está sendo visto. Eu vi Cristo quando ouvi o Evangelho. Eu anuncio Cristo quando eu anuncio o Evangelho. Vocês veem Cristo no Evangelho, Cristo está sendo visto. Mas o fato de ser visto, o fato de estar na boca das pessoas, não significa que o homem é salvo, porque tem que ser visto e alvo da nossa fé. E essa é a vontade de Deus. Hoje, irmãos, o tempo é de oportunidade. O tempo é de oportunidade porque todas as pessoas do mundo têm a oportunidade de ver Jesus na palavra, na pregação, nas obras maravilhosas de Deus. Cristo está sendo visto. E o desejo do Pai é que aquele homem que vir o Filho possa crer nele e assim ser salvo. Jesus apresenta para nós a vontade do Pai. Mas eu quero, irmãos, antes de abrir o espaço para alguma pergunta e esclarecimento, embora o texto é bastante claro, eu quero mostrar para vocês como o Pai opera sua vontade. Nós vimos então qual é a vontade do Pai, está clara, não está, irmãos? Que aquele que vir o Filho e crer seja salvo, que nenhum se perca, que possam confiar na suficiência de Cristo. Esse é o critério, irmãos. Vejam isso, o critério é claro, não tem a ver com obra, não tem a ver com oferta, não tem a ver com sacrifício, não tem a ver com lágrima, não tem a ver com palavra, não tem a ver com abre-te sésamo, não tem a ver com a senha do céu que a gente acha que é só mandar o homem falar: Senhor Jesus, eu arrependo e falo para o Senhor, Senhor da minha vida. E a gente acha que é só falar, mas não é só falar. Envolve mais. O ato da fé não é o ato da palavra, é um negócio que começa dentro
e que é exteriorizado na confissão, direta ou pela vida. Isso é fé. Então, o que nós precisamos entender é que é o critério estabelecido por Deus na sua vontade. Tem que ver e crer. É a vontade do Pai. Mas volta para o capítulo 1 de João, irmãos, e vamos contemplar um pouquinho aqui a operação da vontade do Pai. Nós vamos ler no capítulo 1, versículo 11. E eu repito que estou falando todas as semanas. Todas as aulas vão virar um material, tá bom? Vão virar uma apostila que vou dar para vocês também no fim. João, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 10, tá bom? João 10, João 1, 10 a 14. Vamos continuar, irmãos? Quem deu por último? Foi o Maurício? Acho que foi o irmão Wilson. Ô Maurício, lê para nós aí. Aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os do seu nome. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai e mãe. O próprio Deus é quem foi o pai deles. E o Verbo fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Uma coisa aqui, irmãos, é importante. Esse texto também é bastante conhecido. Jesus começa aqui, João, falando a respeito de Jesus. Ele vai mostrar que a criação está intimamente ligada com Jesus, que aqui é chamado de verbo ou palavra. A criação, ela passa por Cristo. E de maneira clara, os 4 primeiros versículos vão dizer que sem Cristo, nada do que foi feito teria sido feito. Ou seja, ele participou da sua criação. Mas quando chega no versículo 10 e 11, João diz que ele é o criador de tudo, ele criou o mundo, e ele veio a esse mundo que é dele por direito de criação, mas ele não foi recebido. A gente costuma dizer que Jesus foi rejeitado pelo judeu, porque ele nasceu no meio do povo judeu e foi rejeitado por eles. Mas, irmãos, a ideia é mais ampla do entendimento. Jesus não foi rejeitado só pelos judeus, Jesus foi rejeitado pelo mundo que ele criou. Ele cria esse mundo, e ele, quando vem a esse mundo, ele não é acolhido no mundo que é dele. E então, nós observamos, parecido com o capítulo 6, como que vê-se aqui uma rejeição. O ensino começa mostrando Jesus sendo rejeitado. Nesses 2 primeiros versículos, Jesus não é nem reconhecido, nem recebido no mundo que ele criou. Mas no versículo 12, vem aqui então a mudança na ideia. Fala, bem, o versículo 11 diz: veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos aqueles que o recebem também o direito, o poder, a condição, a autoridade, o privilégio de se tornar filho de Deus, a saber, os que têm fé no seu nome. Versículo 12, ele traz uma ideia bastante clara. Jesus é rejeitado, Jesus não tem sido acolhido, mas em qualquer lugar, em qualquer contexto, qualquer circunstância, se alguém o recebe num ato de fé, essa pessoa adquire o direito de ser filho de Deus. Irmãos, olhem aqui o tempo da oportunidade. O mundo não tem recebido Cristo, nem reconhecido quem Ele é. Mas João quer mostrar que, em contrapartida, quando alguém reconhece Jesus e deposita nele a sua fé atrelada à submissão, essa pessoa, ela se torna filha de Deus, ela se torna salva. Essa pessoa, ela se torna parte da família de Deus, porque Jesus diz que Ele é o Filho. Ele é o Filho de Deus, então Ele fala, quando alguém crê em mim, essa pessoa, ela se torna parte da minha família, porque ela se torna filha do meu Pai. Nesse
Nesse entendimento, irmãos, nós vemos concordância com o capítulo 6. É pela fé, não é pela fé? É a fé, irmãos. É sempre a fé. Mas observem isso. É onde as igrejas têm que tomar bastante cuidado, especialmente a mais comum no Brasil, né? Que não é fé por fé apenas. A fé não é um fim nela mesma. Não é fé. Pode-se ter fé em um monte de coisa, concorda? Você pode ter fé em coisa, em santo, em pessoa, em gente, em um monte de coisa. Mas não é a fé isoladamente. É a fé destinada a Jesus Cristo que salva. Ah, mas ele tem muita fé. Ele tem fé demais na conta. Ele ora, ele reza diante do negócio lá todo dia, o dia inteiro. A pessoa fica ajoelhada lá, torcendo as bolinhas e pula de uma para outra o dia inteiro, aquele negócio todo, e tem fé. Mas irmãos, se aquilo não se destina ao objeto correto da fé, que é Cristo, nada disso faz sentido. Jesus está mostrando isso nos evangelhos. É um tempo de oportunidade que é manifesta na vontade de Deus, porque a oportunidade é a vontade de Deus, mas o homem precisa ter fé na pessoa de Jesus. E o versículo 13, então, ele mostra como que isso é operado. Ele vai dizer então, bem, vamos ler o 12, né, para ir ficando sempre claro. O 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. Olha como João, ele mostra aqui, irmãos, uma coisa curiosa. Ele quer mostrar que, da mesma forma que a filiação e a paternidade humanas se conectam no nascimento, assim também é na perspectiva espiritual. A gente sabe que a criança está na barriga da mãe, né? Mas a gente associa essa relação de se tornar mãe, de se tornar filho, no ato do nascimento. O nascimento me fez parte daquela família. E aqui João quer mostrar que a filiação do homem em Deus, ela também passa por um nascimento, um novo nascimento. O capítulo 3 de João ensina isso também, quando Jesus fala para Nicodemos. E aqui então João quer mostrar que a operação da salvação humana, ela passa por um nascimento que não segue a ordem humana, que não acontece de forma natural. O nascimento que me torna filho de Deus não é aquele em que eu nasci da barriga da minha mãe. Ele não está atrelado ao sangue humano. Ele também não acontece pela intenção do homem. Não acontece porque meus pais decidiram ter o Tiago um dia. Então, quando eu nasci, ali nasceu um filho de Deus. Ali não nasce um filho de Deus. Ali nasceu um filho da Dora, o filho do Mauro, mas não nasceu um filho de Deus, nasceu um filho deles. E da perspectiva de que o homem também não é nascido pela intenção humana, é no sentido de que, por mais que eu queira, por mais que eu deseje, eu não posso salvar alguém. Por mais que eu carregue no coração o desejo sincero de ver meus avós salvos, eles não vão ser salvos passando por um novo nascimento pela minha vontade. É duro isso, né, irmãos? Porque a vontade nossa era de pegar todo mundo debaixo do braço e falar: todo mundo vai nascer de novo, vai ser salvo. Não é isso? Todo mundo quer isso. Mas aqui a gente vai observando que o novo nascimento, ele não é operado pelos meios naturais. Ele não é operado por um processo da carne nem humano. Mas o novo nascimento, ele é operado por Deus. De fato, irmãos, Jesus, ensina isso, e João transcreve isso para nós. O homem, ele precisa passar por um nascimento espiritual, um nascimento operado por Deus. O homem precisa passar por isso. Eu estava pensando que, vou ler para vocês, o novo nascimento, ele não segue a ordem humana. Ele não é realizado pelo impulso, nem pela natureza humana. Ele não é obra que o homem opera. Deus opera o novo nascimento, pois é Deus quem guia o homem até a salvação.
Quando nós lemos o Evangelho de João, a gente vai ver uma concordância. Os homens vão até Cristo para vê-lo e crer nele, por um ato divino. O ato do convencimento, o ato de guiar, o ato de o Pai dar. Nós vamos observar isso no capítulo 1, nós vamos observar isso no capítulo 6, nós vamos observar isso no capítulo 17. Jesus o tempo todo mostra nas suas palavras que o homem ele é capaz de chegar a essa condição porque Deus assim quer em primeiro lugar. Esse é um fato, irmãos. Tudo acontece porque Deus assim permite. O Ângelo gosta muito, né? Sempre cita João 15,16, que, bem, não precisa abrir lá, eu vou ler, né? Diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. E Jesus está sempre mostrando que o ato de ser salvo não tem a ver em primeira análise comigo, é um ato que exige a minha participação, mas ele começa em Deus. Eu tenho falado isso muito. Homem e Deus distantes. E o ato que me salva não é o ato inicial de eu da terra levantar a mão e falar: Deus, por favor, me resgata do abismo. Não começou com eu estendendo as mãos. Começou com Deus do céu estendendo as mãos abaixo, falando: Tiago, eu quero salvá-lo. Começou de cima para baixo, não de baixo para cima. O ato ele é de Deus, ele não é nosso. E Jesus então o tempo todo quer mostrar: tudo começou em Deus. Então o homem precisa enquadrar-se na vontade de Deus. Deus tem trabalhado para que os homens cheguem até Cristo, para que possam contemplá-lo, e que a contemplação de Cristo nos leve à fé. Numa mesma casa, irmãos, muitas pessoas ao mesmo tempo têm contemplado Cristo. Uns creem, outros não creem. O Evangelho está sendo apresentado para pessoas. Eu ouvi o Evangelho numa sala. Eu, meu pai e minha irmã. Meu pai creu, eu criei, minha irmã não creu naquele momento. Ela foi entender isso tempos depois. O Evangelho está sendo apresentado para todos. Todos estão tendo a oportunidade de ver, mas é preciso crer. E quando o homem crê, ele passa por um novo nascimento, ele se torna uma nova criatura. Deve haver um momento, irmãos, na nossa vida onde isso acontece. Eis aqui um problema. Eu estava falando isso muito esses dias, porque a gente está lidando no meio pastoral com um desafio nessa área. Irmãos, e é o caso de alguns aqui, né? Eu sei que todos lidam com isso em algum ponto. Muitos daqueles que crescem no ambiente da igreja, eles passam por esse desafio, especialmente filhos que crescem em família evangélica. Ele cresce ali, e às vezes parece que ele já cresceu, salvo filho de Deus, no seio da igreja de Deus. Bem, a gente não pode confundir, irmãos. Ele cresceu na igreja, não no prédio, no templo, né? Ou no meio da igreja, mas ele não cresceu em igreja, ele cresceu no meio da igreja. E ele precisa ser confrontado com o Evangelho, ele tem que ver Cristo para que tenha a oportunidade de contemplar Cristo. E tem acontecido que muitos já crescem naquele ambiente, a impressão que dá é tipo a gente quando está no meio da multidão, né? Um fluxo de gente indo para lá, eu não quero ir para lá, mas não consigo me desvencilhar delas para vir para cá. Então o fluxo me move naquela direção, e eu estou indo, e eu falo: ele está indo também. Mas não significa que a pessoa está indo naquela direção. Aí você conversa com crianças assim, com jovens, crianças e adultos que cresceram nesse meio e fala: aqui, quando foi o dia em que você nasceu de novo? Aí a pessoa fica toda empolada, ela fica assim toda travada, ela fala: não, mas eu nasci na igreja, meu pai era pastor, eu cresci lá e todo esse processo. Irmãos, estou falando isso por algo que a gente tem tratado com uma família de pastor e filhos. É um caso concreto que está trazendo para nós um problema aqui na região. E imagina, se isso é um dilema nas famílias, imagina na classe pastoral, né? Porque parece que o filho do pastor então já nasceu com um condomínio chique demais no céu, né? Filho do pastor, então ele já nasceu garantido. Só que pensem, irmãos, tem que haver uma data. Eu nasci no dia 28 de julho de 1987, é o meu nascimento físico. Mas quando eu olho para trás, eu sou capaz de dizer: eu me lembro do dia 22 de outubro de 1999.
Eu tinha 11 anos e pouquinho de idade, e houve o dia em que alguém falou comigo o Evangelho. Aquele Evangelho foi contemplado por mim, porque eu contemplei Cristo, e graças a Deus eu dediquei a fé. Irmãos, não estou dizendo que você tem que saber o dia exato, a hora, a circunstância, mas há um momento na nossa vida quando Cristo foi visto, foi alvo da fé, e isso então funciona como um marco. É a vontade de Deus, irmãos, que todos passem por esse momento. É a vontade de Deus que todas as pessoas vejam Cristo, e que todos aqueles que virem sejam filhos de Deus e sejam salvas. Quando isso acontece, está sendo operado ali um novo nascimento. O nascimento que tive naquele dia de 87, ele não é suficiente para me tornar filho de Deus. Tem que haver uma outra ocasião, uma data específica. Essa, irmãos, é a vontade de Deus, oferecendo para nós um tempo de oportunidade. Por isso o Evangelho está sendo pregado. Quando Cristo disse, vá no mundo todo, pregue o Evangelho. Irmãos, Evangelho para nós. O dia que o pastor Tiago tiver filhos, o Evangelho que eu dou para você e que eu dou para a comunidade é o que eu tenho que dar na minha casa, sabendo que dentro da minha casa pode ser que meus filhos não vão crer, porque eu quero que eles vejam Cristo, mas eles vão ter que crer por eles mesmos. E é assim que o processo funciona. Tem que haver, irmãos, esse novo nascimento. Eu mostrei para vocês hoje que Jesus nos apresenta a vontade do Pai, e nós vimos também no capítulo 1 como que a vontade do Pai é operada em nossas vidas.